Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto que está em Atos, capítulo 3, verso 25, para introduzir o nosso estudo bíblico de hoje. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Veja como essa aliança que Deus estabeleceu com Abraão, ela é expandida da descendência para todas as nações da terra. E como nós vimos nos vídeos anteriores, a descendência de Abraão é identificada por Paulo em Gálatas 3, versículo 16, como sendo Cristo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. O que acontece? Dias atrás, recebi indicação para assistir um vídeo, uma indicação de um irmão, um amigo, que eu reputo como homem de Deus, filho de Deus eleito, mas que não concorda com a minha afirmação de que não há salvação, não há redenção fora da eleição da graça predestinacionista de Deus. Ele não concorda comigo e indicou um vídeo para assistir de um pastor, né, de uma igrejinha pequena, com certeza pentecostal, porque ele se expressa como um pentecostal, usando expressões antiquadas, né? Varão, varoa, essas coisas, né? Não estou falando que o cara está errado por se expressar assim, mas isso aí evidencia que quem estava falando é uma pessoa que pensa estar do lado da verdade e pensa argumentar de acordo com a palavra quando diz o seguinte: olha, esse pastorzinho, Deus não irá salvar somente os eleitos, os predestinados. Deus irá salvar muitas nações fora da eleição, da predestinação. E o texto que ele usa para fundamentar essa sua tese esdrúxula, ridícula e antibíblica é esse aqui que eu vou ler para vocês agora, Gênesis 17, de 2 em diante. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Olha, uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Então veja, esse texto é um texto utilizado por esse pastorzinho para dizer que Deus não irá salvar somente os eleitos predestinados, mas Deus irá salvar muitas nações que não foram eleitas, muito menos predestinadas para a salvação. Esse é o texto. Bom, nós já falamos, né? Nós já falamos muito sobre esse argumento nesses últimos 4 vídeos que eu postei aqui, certo? Vamos ver mais alguns detalhes, vamos ver mais alguns textos que vão servir de base para que a gente entenda que, de uma vez por todas, que não há salvação, não haverá salvação fora da eleição da graça e da predestinação salvífica de Deus. Então tá, comecemos então com Abraão. Abraão é sabido por todos nós que teve o seu filho primogênito com uma escrava, Agar, por sugestão de Sara. Né? Abraão já velho, Sara velha também, estéril ainda por cima. Né? Deus havia prometido que através dele muitas nações surgiriam. Então
Sara sugeriu a Abraão o seguinte: olha, nós já estamos velhos, eu sou estéril, meu útero, né, além de estéril, já está velho, acabado, do ponto de vista biológico, eu não tenho mais condição de te dar um filho, então eu sugiro você dar uma ajudinha para Deus, vai lá, coabita com Agar, né, e para que surja um filho através do qual Deus possa cumprir a sua promessa. Nós conhecemos a história, eu estou simplesmente resumindo aqui, né? Então Deus diz, Sara, perdão, diz para Abraão coabitar com Agar para que dessa relação pudesse nascer um filho através do qual Deus pudesse cumprir sua promessa. Só que além de Agar, além de Sara, Abraão foi casado com uma outra mulher. Vamos ver isso aqui? Gênesis capítulo 25. Presta atenção, isso aqui é importante para que vocês entendam, tá? Gênesis capítulo 25, versículos de 1 a 6. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leomem. Os filhos de Midian foram Efá, né? Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, filha que ele teve com Sara, por intervenção divina, né? Porém, os filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Perceba que Abraão, evidentemente consciente da gravidade, da importância, da solenidade daquilo que Deus havia lhe prometido, e por conta da intervenção divina em fazer com que Sara, ainda que velha e estéril, pudesse lhe dar um filho na sua velhice, é que ele toma essa atitude de separar todos os filhos que ele teve não com Sara, enviando-os para a terra do Oriente. Separar de Isaque. Separar de Isaque. Isso é uma forte evidência de que Abraão, então, ele tinha consciência de uma escolha soberana que Deus havia feito para que, através de Isaque, a sua descendência fosse suscitada. A descendência eleita. Olha o que Gênesis 21, verso 12 diz. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Esse menino que é referido aqui é Ismael. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Não por meio de Ismael, muito menos pelos filhos de Quetura, que foram 6. E ainda em vida, Abraão fez questão de separar esses filhos que ele teve com Quetura de Isaque, enviando-os para o Oriente. Nós conhecemos a história de que, por sugestão de Sara, Abraão despediu Agar com seu filho Ismael, certo? E nós sabemos que de Ismael, como diz aqui o verso 13 de Gênesis 21, mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Veja, embora Ismael tenha sido descendente e Deus tenha prometido fazer de Ismael uma grande nação, ele não era o descendente eleito. O descendente eleito, né, o descendente participante da eleição de Deus foi Isaque, né? Então, assim, nós temos, diante destes textos que nós lemos aqui, uma forte e irrefutável evidência de que Deus elegeu uma descendência para receber
a sua graça salvífica. Ou seja, o Deus soberano determinou que não seria por meio de Ismael, filho de Agar, e também por meio de seus 6 filhos que teve com Quetura, que ele suscitaria a descendência de Abraão, mas por meio de Isaque, filho de Sara, o que se constitui numa irrefutável evidência de que a redenção só se concretizaria pela eleição predestinacionista de Deus por meio da fé aplicada única e exclusivamente aos eleitos. Onde é que está isso aqui? De que a fé seria aplicada única e exclusivamente aos eleitos. Porque nós dissemos nos últimos 4 vídeos que aquilo que liga descendentes de Abraão convertidos, que Paulo chama de verdadeiros israelitas, os convertidos, né? Aqueles que receberam Cristo como Messias. Aquilo que liga judeus convertidos ao cristianismo a gentios convertidos ao cristianismo é um negocinho chamado fé. Fé. E eu acabei de afirmar aqui agora que a fé ela seria aplicada única e exclusivamente nos eleitos. Onde é que isso está na Bíblia? Vamos de novo ler a palavra de Deus, porque tudo que a gente afirmar aqui tem que estar expresso pela palavra de Deus. Atos 13, 48, começando com Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quando Paulo e Barnabé pregavam, quem cria? Todos os que foram destinados para a vida eterna. Eles não foram destinados para a vida eterna porque creram. Não, eles creram porque foram, antes de crer, destinados para a vida eterna. Não foi a mesma coisa que aconteceu com Abraão? Quando Abraão habitava lá na sua terra, além do Eufrates. Porque é isso que a Bíblia diz. Olha, o livro de Josué, mais uma vez a gente se reportando a Abraão. Josué capítulo 24, versículo 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates, e olha esse detalhe, e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele, e lhe dei Esaque. Veja, corroborando Atos 13, 48, na pessoa de Abraão, por que Abraão creu? Porque ele foi, antes de crer nesse Deus criador único Deus do universo, porque ele servia, assim como seus pais, sua parentela, a Deus, outros deuses, além do Eufrates. Antes de crer, ele foi o quê? Objeto da escolha soberana de Deus. Quer dizer que Deus o predestinou para que através dele surgisse uma descendência numerosa, através da qual muitas nações surgiriam. E nós vimos que Paulo identifica a descendência de Abraão como sendo Cristo. E é através de Cristo que muitas nações se tornariam o quê? Objetos da aliança pactual. Aliança pactual talvez seja um pleonasmo, né? Uma redundância. Objetos da aliança predestinacionista de Deus através da fé
Então, antes de crer, uma pessoa precisa ser predestinada por Deus para crer. Porque senão ela vai continuar, eu estou tomando Abraão como exemplo, vai continuar servindo a outros deuses que não o Deus único e criador do universo, o verdadeiro Deus. Ela não crerá se ela antes não for predestinada. Isso que eu estou dizendo aqui parece um absurdo para muita gente. Parece um absurdo, mas nós temos exemplo na própria Bíblia. Vocês acham mesmo que Abraão, convivendo com toda a sua parentela, toda a sua casa de idólatras, né, e pagãos, vocês acham mesmo que Abraão, por si só, teria alguma condição de conhecer o Deus Criador, o único Deus verdadeiro, se Deus não se revelasse a ele e, mais que isso, não o tirasse de lá? Vocês acham mesmo? Do mesmo modo acontece com Deus com relação a nós todos. Porque Deus, depois do pecado de Adão, ele está lidando com um mundo condenado, uma raça completamente condenada à morte eterna. Separação total e definitiva de Deus, para sempre. Deus está lidando com a raça condenada, com o mundo condenado. O mundo, depois do pecado de Adão, não era mais um mundo normal. Não seria mais um mundo normal. Muita gente não entende isso. Por isso que antes de falar mal daquilo que não entendem, as pessoas deveriam entender o porquê que Deus tinha que escolher, porquê que Deus tinha que predestinar, segundo o seu propósito. Por que teria que ser assim? Porque ninguém, se fosse deixado à própria mercê, manifestaria fé em Jesus Cristo. Ninguém, porque fé é um dom. É um dom. E só receberá esse dom da fé aqueles que antes de terem fé foram predestinados para terem fé por meio do Espírito Santo. Olha o que diz 2 versículos. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Olha aqui. Orem também, para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Veja, a fé não é de todos, a fé não é para todos. Aí você lê Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A fé não é de todos. A fé é dos eleitos de Deus. Fé é dom. Fé é dom. Quem receberá esse dom? Aqueles que foram destinados para a vida eterna. Todos os que foram destinados para a vida eterna. Segundo Atos 13:48. Vem cá. Isso aqui é coisa de calvinista? Não, isso aqui é coisa que está expressa na Bíblia com muita clareza. Até uma criança que aprendeu a ler e a entender aquilo que lê, ela vai chegar às mesmas deduções, às mesmas conclusões que nós. Fé não é de todos, não é para todos, fé é dos eleitos. Então, quantos crerão? Ou quem crerá? Quantos e quem crerão? Todos os que foram destinados para a vida eterna. Antes mesmo de crerem, eles foram objetos da eleição e da predestinação divina. Para crerem. Crerem em quem? No descendente de Abraão, através de quem Deus suscitaria o quê? Muitas nações eleitas, participantes da eleição. Participantes da eleição. Ora, se a fé não é de todos, é dos eleitos, e só crerão todos os que foram destinados para a vida eterna, é através de quem, então,
que as promessas de Deus feitas a Abraão se cumprem através do seu descendente, que é Cristo. Paulo diz, se vocês são de Cristo, Gálatas 3:29, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Herdeiros segundo a promessa. A promessa, como nós lemos aqui no início, em Gênesis, não foi estendida para Ismael e não foi estendida para os 6 filhos que Abraão teve com Quetura. Tanto é que Abraão, compreendendo o propósito de Deus quanto à eleição, separou Isaac dos seus filhos que ele teve com Quetura. Porque antes já havia mandado Agar com Ismael vazar, ir embora, procurar o canto dela, juntamente com seu filho, a quem Deus prometeu também fazer dele uma grande nação, embora não eleita para a salvação. Então todos os que serão salvos, o serão porque foram objetos da aliança que Deus fez com Abraão, de suscitar uma descendência que começa por meio de Isaac, vai desembocar em Cristo, através de quem nós, pela fé, seríamos descendentes ou considerados os filhos de Abraão. Porque Abraão, como diz Paulo em Romanos 4, ele é pai tanto dos judeus que já afirmam sua fé em Jesus como Messias, tanto dos gentios que afirmam sua fé em Jesus como Messias. Abraão é pai tanto dos judeus convertidos quanto dos gentios convertidos, através de quem Deus suscitaria muitas nações por meio da fé em Cristo. Então, diante do exposto aqui, eu afirmo categoricamente mais uma vez: não há salvação, não há possibilidade de redenção fora da eleição da graça e da predestinação salvífica de Deus. Não há. Não há. Eu vou ficando por aqui. Que Deus possa abençoar todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Veja, esse assunto está longe de ser encerrado, porque ele permeia toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Mas eu espero que com esses 5 vídeos que eu gravei, eu possa ter pelo menos despertado a curiosidade nessas pessoas que não aceitam a afirmação de que fora da eleição da graça não haverá salvação. Eu espero que isso suscite pelo menos um cadinho de curiosidade. Não, deixa eu ver se é assim mesmo, né? Deixa eu ver se o que esse cara está falando realmente tem fundamento bíblico. Sabe? Porque, olha, muitas pessoas passaram a crer no Evangelho da Graça, que nós pregamos aqui na TV Caminho Livre, justamente por manifestarem um cadinho de curiosidade, de dúvida, de desconfiança em relação àquilo que já haviam aprendido. E ao examinarem as Escrituras de modo livre, né? De modo livre, sem preconceito, sem as amarras teológicas denominacionais às quais eles estavam presos e atados, né? Quando elas se desvencilharam dessas amarras, desses liames teológicos denominacionais e investigaram a Bíblia livremente, muitas delas se converteram àquilo que a Bíblia expressa como o verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E é através desse entendimento, do conhecimento desse fato chamado eleição da graça, que concorre para o fato predestinação para a salvação, que nós temos a nossa eleição segura. Eu quero só ler 2 textos para encerrar esse vídeo, tá? 2 textos apenas. O primeiro deles se encontra em Mateus, capítulo 12, verso 18, primeira parte. Mateus 12, 18, primeira parte. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma sagrada. Acerca de quem Deus, está testemunhando isso aqui. O evangelista Mateus replica as palavras do profeta Isaías no capítulo 42. Mas acerca de quem
Deus estaria se referindo quando ele diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se agrada, Jesus Cristo. Mas por que Jesus teve que ser escolhido? Inclusive o Dr. Rodrigo Silva, objetando a questão da eleição da graça, ele cita mais ou menos, não me lembro bem se foi esse exatamente o texto que ele citou, mas ele contestando a questão da eleição, ele diz o seguinte: olha, Jesus foi escolhido, mas ele era o único filho de Deus. Por que ele teve que ser escolhido? Se ele era o único filho de Deus. Deus não tinha outro filho. Então, assim, esse é um argumento tão ridículo, especialmente quando você ouve esse argumento partindo de um cara que é doutor em teologia. Um cara que detém muito conhecimento, muito conhecimento. Mas conhecimento de evangelho, ele não tem. Então, veja, por que Deus escolheu? Teve que escolher Jesus Cristo. Ele diz aqui: seu servo, meu amado em quem minha alma se agrada. Por que houve? Por que teve que haver uma eleição de Cristo? Lá na eternidade. Por isso aqui, Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Do versículo 3 em diante. Então, presta atenção na pergunta que eu fiz. Por que Deus teve que eleger Cristo? Por que Deus teve que escolher Cristo, já que Cristo é seu único filho? Então não havia filhos de Deus para que ele pudesse escolher entre um e outro. Mas Deus diz que escolheu o Cristo. A palavra de Deus é clara. O profeta Isaías, lá na antiguidade, já havia expressado essa escolha soberana de Deus, que ela é replicada aqui pelo evangelista Mateus, acerca de Jesus Cristo, o Messias, o escolhido de Deus. Efésios 1, versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja que as bênçãos que Deus direcionou a nós foram direcionadas partindo das regiões celestiais em uma pessoa, em Cristo. Vejam que as bênçãos de Deus nos alcançam não por nossa própria causa. Afinal de contas, estávamos mortos para Ele, como Paulo vai dizer aqui em Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Como é que pessoas mortas para Deus poderiam receber bênçãos de Deus por si mesmos, se elas estavam mortas? Então, as bênçãos que Deus nos dirige, elas se concretizam em nós, elas nos alcançam em Cristo. Verso 4. Antes da fundação do mundo, veja, não havia nada criado ainda, Deus nos escolheu nele. Eis aqui a resposta para a pergunta que eu fiz. Vamos à pergunta de novo. Por que Deus teve que eleger Cristo, sendo que Cristo era o Filho único de Deus, unigênito de Deus? Deus não tinha mais de um filho para poder escolher entre um deles quem seria o Messias. Mas eis aqui a razão. Por que Deus teve que eleger Cristo? Olha, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Então veja, antes de nos escolher, Deus escolheu Jesus. E porque Deus primeiramente escolheu Jesus, Ele agora nos elege nele. Porque ele então seria o representante, o descendente de Abraão, através de quem, o descendente eleito, através de quem Deus suscitaria muitas nações. Não somente dos judeus étnicos, dos israelitas étnicos, mas também dos gentios que manifestassem fé em Jesus Cristo.
Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus não nos escolheu porque nós seríamos santos e irrepreensíveis diante dele. É para que fôssemos. Em amor nos predestinou para ele, para Deus mesmo. Deus nos predestinou para o próprio Deus. Em amor, ou seja, predestinação procede do amor gracioso de Deus, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Não foi segundo as minhas obras, não foi segundo a minha pseudo-santidade, não foi porque eu seria um bom cristão, um bom membro de igreja, um bom fazedor de obras boas, fazedor de caridade. Não foi por conta disso que Deus nos adotou. Vejam vocês, éramos órfãos por natureza, estávamos mortos diante de Deus. Órfãos e mortos. Não haveria nenhuma possibilidade de nós, mortos e órfãos ainda por cima, de nos como é que é? Eu tenho um termo que está na ponta da língua aqui e não sai. Nós não seríamos dignos, né, de por nós mesmos nos apresentar diante de Deus como aqueles que poderiam dar um jeito na própria condição perdida na qual nós todos estávamos antes de crer em Jesus. Então, tudo aponta para a soberania divina que nos elegeu em Jesus Cristo. Por isso Cristo foi eleito primeiro, porque nós fomos eleitos nele, na eleição dele. E aí eu me lembro de Romanos 8, verso 29, quando diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu de antemão, antes da fundação do mundo, ele também predestinou. Olha, ele também predestinou para serem, olha aqui, ó, conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por que Cristo foi eleito? Porque ele seria o primogênito dentre muitos irmãos. Eu e você, irmãos de Cristo. Foi por isso que Cristo teve que ser eleito. Foi por isso que Cristo teve que ser escolhido lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Para que, através da sua eleição, da sua escolha, Deus nos elegesse nele, por causa dele. E por meio dele, em amor, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Está muito claro, estou falando com muita calma aqui, para que você possa, sabe, como eu disse aqui agora, despertar a sua curiosidade. No sentido de, espera lá um pouquinho, deixa eu ver se é assim mesmo. Faça como os bereanos. Investigue, cheque, averigue, para ver se as coisas são assim mesmo. Simples assim. Eu não estou mostrando palavra de homem nenhum para você, estou mostrando a palavra de Deus aqui, simplesmente. Que Deus abençoe você, que a sua dúvida, que o seu descontentamento, que a sua curiosidade sirvam como gatilhos para que você possa ir à palavra, para que você possa ir à palavra de Deus. É o que eu rogo em nome do Senhor Jesus. Amém.